A Rádio Vaticano transmite a partir de agora a Oração Mariana do Ângelus, dirigida pelo Papa Francisco. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Secretaria para as Comunicações, transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, a oração Mariana do Ângelus. Aqui, direto do Estúdio 2 da Rádio Vaticano, na console, o colega Roberto Venturini. E aqui ao meu lado, no microfone, temos o nosso amigo Bruno Franguelli. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Cristiane, e muito bom dia a todos que nos acompanham neste primeiro domingo da Quaresma. Caminhando aí rumo à Páscoa. Enquanto nós podemos ver aí nas câmeras do nosso Centro Televisivo Vaticano algumas gotas caindo aí, molhando as lentes da nossa câmera que enquadra a Praça São Pedro nesse minuto, enquanto aparece ali, começa a surgir um pequeno raio de sol, um pequeno pedacinho de céu azul nesse domingo aqui, que até poucos instantes atrás estava completamente coberto. De fato, um momento providencial, quem sabe, para o Ângelus, para que as pessoas possam participar tranquilamente do Ângelus do Papa Francisco. Nós estamos, então, aguardando o momento da reflexão do Papa. Justamente, nós recordamos que o Papa hoje deixa o Vaticano, hoje à tarde, para os seus quartos exercícios espirituais como pontífice. Ele vai, como sempre, à localidade de Aricia, aqui nas proximidades da capital italiana, leva consigo no famoso van, aquele ônibus, um micro-ônibus aqui do Vaticano, leva consigo seus colaboradores mais próximos. Então, nós estaremos aí uma semana sem atividades do Papa, inclusive sem a tradicional audiência das quartas-feiras. De fato, esse momento dos exercícios espirituais é um momento muito importante que o pontífice, o Santo Padre, claro, o primeiro a realizar isso e também a nos incentivar a fazer o mesmo. Um tempo de exercícios espirituais que significa o retiro, uma proximidade maior com Deus, que cada um de nós podemos fazer durante esse tempo da Quaresma. Ou seja, buscar o Senhor nas diversas realidades, nas realidades paroquiais, nos grandes movimentos, enfim. Todos somos convidados a este tempo de intimidade com o Senhor. Tempo de Quaresma, Bruno, que no Brasil coincide, nos lembra imediatamente a campanha da fraternidade. O Criador foi pródigo com o Brasil, diz o Papa na sua mensagem a todos nós brasileiros, a Igreja Brasileira. O tema da campanha esse ano, Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida. O lema, cultivar e guardar a criação. Super oportuno, pelo segundo ano consecutivo, depois da publicação da encíclica Laudato Si, nós escolhemos, a Igreja do Brasil escolhe como tema a nossa natureza. Um tema muito oportuno e interessante e muito importante que a Igreja do Brasil, neste momento da Quaresma, se fixe em um tema que faz parte da nossa realidade social, dos nossos problemas, para que a Quaresma tenha este efeito da cruz, ou seja, seja horizontal e vertical. Fale da nossa relação com Deus e da nossa relação com os irmãos. Mas, Bruno, o tema, então, é cuidar da defesa da vida, fraternidade e os biomas brasileiros. Mas o que é um bioma? Vamos aí tentar entender, então. No Brasil, a dimensão comunitária da Quaresma é vivenciada e assumida pela campanha da fraternidade. A cada ano, a Igreja destaca uma situação da realidade social que precisa ser mudada. Em 2017, o objetivo é dar ênfase à diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles habitam, especialmente à luz do Evangelho. A partir do tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, e o lema Cultivar e Guardar a Criação, a Igreja conscientiza e pede uma profunda conversão interior. Ao meditarmos e rezarmos os biomas e as pessoas que neles vivem, sejamos conduzidos à vida nova, afirma a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
O texto base está dividido em 4 capítulos, a partir do método ver, julgar e agir, e faz uma abordagem dos biomas existentes, suas características e contribuições eclesiais. Mas o que é um bioma? Quem responde é o professor e doutor João Luiz de Moraes Höfel, especialista nas áreas de educação, gestão, planejamento e sociologia, com ênfase em estudos ambientais. A entrevista é do especial realizado pela província franciscana Imaculada Conceição do Brasil. O bioma, ele é um espaço geográfico que tem dimensões variadas, mas, em geral, ele está associado a uma formação vegetal, que tem uma fauna e outros organismos também associados, mas ele também está relacionado com características do solo, altitude, e são esses elementos que conferem uma estrutura peculiar ao bioma. O termo bioma, ele está mais relacionado com as características do meio físico, em especial com a vegetação e as interações que ali ocorrem. A exploração de recursos naturais e a ocupação do território mundial, inclusive no Brasil, ela tem uma longa história de alterações muito significativas de degradação de áreas naturais. Então, nós vamos ver com a ausência de uma cultura de ocupação de espaços com um certo cuidado na alteração, aí o uso intensivo dos recursos naturais e, muitas vezes, uma desconsideração na implantação de projetos ou empreendimentos que levam à alteração do meio ambiente, nós vamos ver, então, uma série de prejuízos sociais e danos significativos aos diferentes biomas e aos ecossistemas. Segundo diversos cientistas, a Mata Atlântica ou a Floresta Atlântica, ela é um dos biomas mais degradados, né? Tem uma variação em termos de porcentagem, nós temos hoje em torno de 9%, alguns dizem 11% de remanescentes da Mata Atlântica. Como ela está localizada na costa, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, que é onde se concentra a maior parte da população brasileira, esse bioma ele foi gradativamente sendo degradado. E hoje existe uma discussão muito significativa sobre a situação do Cerrado. O Cerrado ele é considerado o segundo mais degradado, e uma das questões que levaram a essa degradação significativa do Cerrado foram as atividades agrícolas, em especial a monocultura de grãos, que se intensificou nas últimas décadas, e a pecuária. E o Cerrado é um dos biomas que tem as menores áreas incluídas em unidades de conservação. Então, a situação dele também é bem delicada. Estamos aí, então, prontos para esse caminho rumo à Quaresma. Bruno, para você que está aí no caminho da ordenação, dentro de algumas semanas, né? Ordenação como diácono, o que você pode aí dar como uma dica para os nossos ouvintes? É verdade. Na verdade, eu não tenho uma dica, eu tenho um pedido. Que Pois rezem por mim, por este momento. De fato, a Quaresma é um tempo também de alegria. Não é um tempo de tristeza, é um tempo realmente de poder experimentar a Deus. E estar com Deus não é uma penitência. Estar com Deus é um prazer, é uma alegria. E de fato que este momento seja para todos nós um momento realmente frutuoso com a presença de Deus.
É isso, então vamos rezar todos pela ordenação do Bruno, que vai ser aqui em Roma, né? No dia 18 de abril próximo. Prontos para ouvir a palavra do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, bom dia. in questa prima domenica di Quaresima, Nesse primeiro il domingo de Vangelo Quaresma, ci introduce nel cammino verso la o Pasqua, Evangelho nos introduz no caminho rumo à Páscoa, che rimane per 40 mostrando giorni Jesus nel deserto, que fica 40 dias no deserto, sottoposto alle tentazioni submetido del diavolo. às tentações do diabo. Questo episodio Esse si episódio colloca in un momento se insere preciso num momento della vita di específico Gesù. da vida de Jesus. Subito dopo il battesimo Logo nel depois do fiume batismo, Giordano, no Rio e Jordão, prima del ministero pubblico. e antes do ministério público. Egli ha appena ricevuto Ele la acabou solenne de investitura. receber a solene Lo declaração. Spirito di Dio è sceso O su Espírito de di lui. Deus Il desceu Padre sobre dal ele. cielo lo ha O dichiarato Pai do céu figlio mio, o declarou: l'amato. meu filho muito amado. Gesù è ormai pronto per Jesus iniziare la já sua está missione. pronto para E começar a poiché sua missão. essa ha un E já que nemico ela tem um dichiarato, inimigo declarado, Satanás, ou seja, Satanás, lo affronta ele subito, o enfrenta corpo a imediatamente, corpo. corpo a corpo. Il diavolo fa leva proprio sul O titolo di diabo figlio di Dio aproveita per allontanare justamente esse Gesù título de filho de Deus dall'adempimento della para sua afastar missione. Jesus do cumprimento da Tu sua sei missão. il figlio di Dio, Se você é o filho de Deus, ripete 3 volte. e repete 3 vezes. Egli propone E di então fare o diabo lhe gesti propõe miracolosi, que faça gestos di milagrosos, fare il mago, que come seja um trasformare mago, le pietre como in transformar pane as pedras per em saziare pão la sua para fame, saciar a sua fome, e buttarsi giù dalle mura del tempio, ou jogar-se facendosi salvare do dagli muro do angeli. templo, deixando-se A salvar queste pelos due anjos. tentazioni A essas duas segue la tentações, terza, segue a terceira: adorare lui, il diavolo, adorar ele, o diabo, avere il dominio sul para mondo. ter então domínio sobre o mundo. Mediante questa triplice Com essa tentazione, tríplice tentação, Satana vuole distogliere Satanás Gesù quer dalla distrair via Jesus dell'obbedienza do e caminho da dell'umiliazione, obediência e da perché humilhação, sa che così, porque ele sabe que per assim, questa via, por esse il male caminho, sarà o sconfitto. mal será derrotado. E cerca di E tenta portarlo então sulla levá-lo falsa scorciatoia através do del falso successo e della atalho gloria. do sucesso e da glória. Ma le frecce Mas velenose del diavolo as flechas vengono venenosas tutte do diabo parate da Gesù são todas destruídas con por lo Jesus scudo della parola di Dio através do che escudo, esprime que é la volontà a del palavra de Padre. Deus, que expressa a vontade do Pai. Gesù E assim, non dice Jesus alcuna parola propria, não diz nenhuma soltanto palavra sua, risponde, somente com a palavra responde de Dio. com a palavra de Deus. e così il figlio O Filho, pieno della forza dello repleto Spirito com a Santo, força do Espírito esce Santo, vitorioso sai del vitorioso do deserto. Durante i 40 giorni della Quaresima, Durante os 40 dias da come Quaresma, cristiani, siamo invitati a somos seguire convidados, le orme como di Gesù cristãos, e a seguir affrontare os il passos de Jesus combattimento spirituale e enfrentar contro il a maligno batalha espiritual con la forza contra o della maligno, parola di contra o Dio. mal, com a força da palavra de La Deus. parola Não com a nossa palavra. non serve. Não é necessária. La parola di Dio. A palavra de Quella ha Deus la forza é ela que tem a per força sconfiggere Satana. para derrotar Per Satanás. questo Por isso, bisogna prendere é confidenza preciso con la conhecer Bibbia, profundamente a Bíblia, leggerla spesso, ler meditarla, frequentemente, meditar, assimilarla. assimilar a Bíblia. La Bibbia contiene la A parola Bíblia di contém a Dio, palavra de che è Deus, sempre attuale que é sempre ed atual efficace. e eficaz. Qualcuno ha detto: Alguém disse: cosa succederebbe o que se aconteceria trattassimo la Bibbia se cuidássemos da come Bíblia trattiamo il nostro como telefono cuidamos cellulare? do nosso telefone celular? Se la portassimo sempre Se con a noi, levássemos sempre come conosco, il piccolo Vangelo tascabile, ou pelo menos o pequeno evangelho,
Cosa de bolso, succederebbe o que aconteceria? se tornassimo indietro Se a gente quando la voltasse dimentichiamo? quando a esquecêssemos? Tu te dimentichi il telefono Se você cellulare, esquece o seu telefone, torna indietro a cadê? cercarlo. E volta atrás para procurar, Se não é? aprissimo diverse Se volte al abríssemos giorno, muitas se vezes por leggessimo i dia, messaggi di se Dio lêssemos as contenuti nella mensagens de Bibbia, Deus contidas come na Bíblia, leggiamo assim i como messaggi lemos del as telefonino, mensagens do nosso telefone, cosa succederebbe? o que aconteceria? Chiaramente il Ó, paragone è claro que paradossale, essa ma fa comparação é riflettere. paradoxal, In mas faz effetti, se refletir, avessimo la leva a parola di pensar. E Dio de fato, se sempre tivéssemos a nel palavra de cuore, Deus sempre no coração, nessuna tentazione nenhuma potrebbe tentação allontanarci da poderia Dio nos afastar de e Deus. nessun ostacolo E nenhum ci potrebbe obstáculo far deviare poderia nos fazer dalla desviar strada del bene. do caminho do bem. Sapremmo Saberíamos vincere le vencer quotidiane suggestioni del todas as male sugestões do che mal è in noi que, e que está fuori em di nós e noi. fora de nós. Ci troveremmo più capaci Seríamos mais di vivere una capazes vita de risuscitata viver uma vida secondo lo ressuscitada, Spirito, segundo o Espírito, accogliendo e amando i acolhendo nostri e amando os fratelli, nossos irmãos, specialmente quelli più deboli, especialmente os mais frágeis e carentes, anche i nostri e também amaríamos os nossos La inimigos. Vergine Maria, icona Que a Virgem perfetta Maria, ícone dell'obbedienza a perfeito Dio, da della obediência a fiducia Deus e da incondizionata al suo confiança volere, incondicional ao ci seu sostenga desejo, nel cammino quaresimale, nos ampare no caminho quaresmal, affinché ci a fim de poniamo que in docile coloquemos ascolto em, coloquemo-nos em dócil escuta da per palavra de Deus, realizzare una vera para conversione realizar del assim cuore. uma verdadeira conversão do Angelus coração. Domini nunciavit Mariae. Concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, Ut digni ficiamur promissionibus Christi. gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E os milhares de fiéis, então, na praça aplaudem o Papa, que agora prossegue aí com as suas saudações, como sempre. Muitos brasileiros hoje na Praça São Pedro, podemos ver. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, rivolgo un cordiale saluto dirijo alle uma cordial famiglie, saudação às famílias, gruppi parrocchiali, aos grupos paroquiais, alle associazioni, às a tutti i associações pellegrini e a todos os peregrinos dall'Italia e da diversi provenientes da paesi. Itália e de outros países.
Saluto i fedeli provenienti dalla diocesi di Madrid, Saúdo os fiéis provenientes da Diocese de Madrid, Córdoba e Varsavia. de Córdoba e Varsávia, Come quelli de Belluno como também e aqueles Mestre. de Belluno e Mestre. Saluto i ragazzi del decanato di Baggio, Milano. Saúdo também os jovens E de quelli Baggio, Milano, partecipanti all'incontro promosso e dalle aos maestre participantes do Pie encontro promovido pelos mestres dos Pios Filipinos. Da pochi giorni abbiamo iniziato la Há Quaresima, poucos dias che è il iniciamos a cammino Quaresma, del popolo di Dio que é o verso caminho la do Pasqua, povo de Deus rumo un à cammino Páscoa, di conversione, um caminho de di conversão, lotta contra il male, de luta contra o con le mal, armi della preghiera, com del as armas da digiuno, oração, delle do opere di jejum carità. e das obras de caridade. Auguro a tutti che il cammino Desejo a todos quaresimale que o caminho sia quaresmal ricco di frutti. seja rico de E vi frutos. chiedo un ricordo nella E vos preghiera peço per me uma e recordação per na i oração collaboratori della para mim e Curia para os meus Romana, colaboradores da che Cúria questa Romana, sera que nesta inizieremo la tarde settimana di esercizi iniciaremos a spirituali. semana de exercícios Grazie di cuore espirituais. per questa preghiera che Muito farete. obrigado por esta oração que E per vocês vão favore, fazer. Non dimenticate, E por favor, não se esqueçam. non dimenticate. Não se Cosa esqueçam. succederebbe se trasassimo O la que Bibbia aconteceria se nós come usássemos trattiamo il nostro telefono a cellulare? Bíblia do mesmo Pensate modo que em nós questo. usamos o nosso La Bibbia telefone sempre celular? con Pensem noi, nisso. A Bíblia sempre conosco, vicino a noi. sempre próxima a nós. Vi auguro buona domenica. Eu desejo a vocês Bom um bom pranzo. domingo, um Arrivederci. bom almoço. Até logo. O Papa aí reitera, então, a importância de termos sempre conosco a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos ajuda também a não cair nas tentações, assim como Jesus fez no deserto quando encontrou o diabo. De fato, é importante, é um momento também importante para estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, que sempre também deve ser contextualizada, interpretada da melhor maneira, porque nós sabemos que também na segunda tentação o diabo tenta Jesus utilizando de um modo muito errado a palavra de Deus. Tudo está aí no bom senso, a gente tem que se fazer acompanhar por bons pastores, quando temos algumas dúvidas, né? A gente pode se dirigir ao nosso sacerdote, ao nosso pároco, ao nosso amigo que é um pouco mais estudioso, né? Estudioso no assunto. Então, nós vamos deixando vocês aqui da cidade do Vaticano, saudamos todos que nos acompanharam também, através do nosso canal no YouTube e no nosso site, a todas as rádios, Rádio TV Aparecida, vocês amigos aí de Aparecida que estão comemorando esse ano tão especial. Um abraço a vocês todos, os nossos amigos e companheiros também da Canção Nova, especialmente aqueles aqui de Roma que estão completando 20 anos de presença aqui na Cidade Eterna. Os nossos parabéns aos colegas da Canção Nova. Um abraço a vocês também lá da Amazônia, da Rádio TV Rio Mar, de Manaus, todos os amigos também de Belém, de Porto Velho, vocês, os nossos amigos do norte ao sul do nosso país e também dos países de língua portuguesa na África. Vocês, amigos, sobretudo de Cabo Verde e de Guiné-Bissau, que estão sempre conosco nos domingos. Aquele abraço a vocês todos, né, Bruno? E louvado Verdade. seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.